Boa noite. Hoje a gente vai dar início à nossa aula falando um pouco sobre a parte dos alcenos e alcinos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a estrutura dos alcenos, dos alcinos, as propriedades, a estabilidade. Então, para iniciar, gente, que é o alceno? Qual que é a estrutura dele? É um hidrocarboneto cujas moléculas contêm ligação dupla carbono-carbono, que a gente conhece muitos com o nome olefinas. É um hidrocarboneto insaturado, apresenta uma dupla ligação. Se eu olhar os alcenos, eles têm dupla ligação pi e sigma, sendo que a sigma é uma ligação mais forte, mais resistente, e a pi é uma ligação mais fraca, mais fácil de ser quebrada. A nomenclatura dos alcenos, ele segue a nomenclatura dos alcanos de acordo com o número de carbonos, substituindo a terminação ano por eno. Então, aqui ó, eu coloquei alguns exemplos de acordo com a nomenclatura da IUPAC. A gente tem aqui como exemplo o eteno, o propeno, 1,1-buteno. Quando a cadeia principal ela já aumenta a quantidade de carbonos, eu tenho que referenciar onde que está essa dupla ligação. Então, quando eu coloco que está no 1-buteno, significa minha cadeia principal, ela tem 4 carbonos, e é no carbono 1 que está essa dupla ligação. Aí eu tenho trans-2-buteno, cis-2-penteno, ciclohexeno, 3-cloro-trans-3-hexeno, 2,4-dimetil-1-penteno. Aqui, ó, eu sempre tenho que a cadeia principal é aquela que contém a dupla ligação. Então, nesse exemplo, eu tenho que começar a enumerar minha cadeia principal sempre mais próxima da insaturação. Então, por isso que nesse exemplo, começou a enumerar a partir do carbono 1, onde que estava, então, essa insaturação. 1, 2, 3, 4. Então, significa que no carbono 2, eu vou ter, então, esse radical etil. Então, como que fica a nomenclatura? 2-etil, 1-buteno. Aqui a mesma coisa, eu começo a numerar a minha cadeia principal mais próxima dessa dupla ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa que tem 6 carbonos, por isso, hex. No carbono 2, que eu vou ter a minha dupla ligação. No carbono 4, eu vou ter, então, um radical metil, uma ramificação metil. 4-metil cis 2-hexeno. A regra é substituir o ano de alcano por ileno, ou seja, né, por eno. Aqui, ó, isso aqui é para nomenclatura trivial. Posso colocar etileno, propileno, isobutileno, tetrametiletileno, tricloroetileno, cis-dibromoetileno, trans-dibromoetileno. Então, significa o quê? Que eu posso ter uma dupla ligação em uma cadeia que tem também halogênios, que tem grupos funcionais, igual essa daqui, que a gente tem ó, uma dupla ligação e tem também um grupo funcional éter. Então, aqui, ó, éter metílico vinílico. Os alcenos, eles raramente ocorrem na natureza,
sendo geralmente obtido pelo clareamento de alcanos de cadeia longa provenientes do refino do petróleo. Ou seja, os alcanos, eles passam por uma cisão térmica, uma quebra, em que uma molécula ela é quebrada em 2 ou mais fragmentos, como mostra o exemplo abaixo. Então, a gente tem aqui um alcano, o dodecano, ele é quebrado, então, as ligações covalentes e libera para o meio o octano e o eteno. Eu coloquei aqui essas duas imagens para ilustrar tanto a fórmula geral, que é CnH2n. Então, por exemplo, se eu tenho na cadeia principal 2 carbonos, eu coloco aqui C2. Eu vou multiplicar, então, a quantidade de hidrogênios por 2. 2 vezes 2, 4. Por isso aqui, ó, C2H4. E vamos supor que a cadeia principal agora tem 3 carbonos. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. C3H6. Ou seja, 2 carbonos é et. Uma ligação dupla, en, e a terminação O, por ser um hidrocarboneto insaturado, eteno. 3 carbonos, própio. Uma ligação dupla, en, propeno. Uma terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, nos alucenos, com 4 ou mais carbonos, a dupla ligação ela pode ocupar, então, posições diferentes na cadeia. Por isso, é necessário localizá-la por um número. Esse número ele deve ser o menor possível e ser apresentado antes do nome do composto, separado por um hífen. Então, para determinar esse número, numera-se a cadeia da extremidade mais próxima da insaturação. Então, vamos supor, essa cadeia principal aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4. Ela tem 4 carbonos. Significa que eu vou começar a enumerar da posição mais próxima da minha insaturação, que seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se é 4, é but, porque tem 4 carbonos. Se tem uma insaturação, é eno. A terminação é O, por causa é um hidrocarboneto insaturado. A nomenclatura antiga, a gente usaria um buteno. A nomenclatura da IUPAC, ele coloca que é but, significa que no carbono 1, que eu vou ter, então, essa insaturação. Outro exemplo, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, a insaturação, ela está no centro da minha cadeia principal. Está no meu carbono 2. Eu poderia colocar 2-buteno ou but-2-eno. Esse 2, ele está me mostrando onde que está essa insaturação. Agora eu tenho, ó, cadeia principal, sempre é aquela que contém a maior quantidade de carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, a minha cadeia principal aqui seria essa. Estou colocando esse retângulo. Eu começo a numerar da região mais próxima da insaturação. Então, aqui vai ser meu carbono 1, aqui o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Significa que no carbono 5 eu tenho uma ramificação. Então, essa ramificação é o metil, 5-metil. No carbono 2, eu tenho a presença da insaturação. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, X. O carbono 2, eu tenho a insaturação, 5-metil, 2-hexeno. E a nomenclatura da IUPAC, 5-metil, hexen, 2-eno.
esse 2. Então, significa onde que está a presença da insaturação da dupla. Outro exemplo. Nesse caso também, eu tenho que começar a enumerar a cadeia principal, é aquela que contém a maior quantidade de carbono e hidrogênio. Então, se eu olhar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ficou faltando, gente, o CH3, tá? Vou pedir para vocês colocarem para mim. A cadeia principal é essa que tem a maior quantidade de carbono e hidrogênio. Ela vai ser começada a enumerar a partir da proximidade da insaturação. Então, aqui vai ser 4, aqui 5, aqui 6 e aqui 7. Se são 7 carbonos, hept. No carbono 3, eu tenho essa ramificação aqui, ó, que é o propil. 3 propil, 1 hepteno. De acordo com a nomenclatura da IUPAC, 3 propil, hept, 1 hepteno. Faltou esse CH3, coloque para mim fazendo favor. Então, para um carbono, é met, 2 carbonos, et, 3 carbono, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 none, 10 dec. Somente ligações simples a gente considera an. Ligação dupla, en. Ligações duplas, dien. O di significa que tem 2 ligações duplas. Uma ligação tripla, in. 2 ligações triplas, din. E a terminação O, por ser um hidrocarboneto. Sempre vai utilizar o prefixo indicativo do número de carbono, o intermediário indicativo da natureza daquela ligação e a terminação indicativa da função. Os alcinos. Os alcinos, ou também chamado alquino, ele é um hidrocarboneto acíclico e insaturado, devido à presença de uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. A fórmula geral desses alcinos é representada por CnH2n-2. As características. As principais características dos alcinos são incolor, inodoro, insolúvel em água, solúveis em compostos orgânicos e são inflamáveis. Essas principais características dos alcinos, eles são extremamente reativos. Alcinos que têm na sua cadeia principal 14 átomos de carbono são sólidos à temperatura ambiente. Os pontos de fusão e ebulição, ele é superior ao do alceno, se eu comparar, correspondente com o mesmo número de átomos de carbono na cadeia. As principais características do alceno, a gente tem aqui como exemplo o acetileno, que é o alcino mais simples. Ele é também chamado de etino ou acetileno. O etino, por quê? São 2 carbonos. Então, aqui, ó, se eu pegar essa fórmula geral, se o SC2 e a fórmula matemática é 2n menos 2, significa que a conta seria 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. C2H2. O acetileno, ele tem essa fórmula molecular C2H2, tá? Ele é o alcino mais simples. A nomenclatura dos alcinos, ele segue a mesma regra dos demais hidrocarbonetos. Sempre a gente coloca o prefixo
que significa quantidade de carbono, o infixo, que é a parte intermediária, que significa as ligações presentes, se é ligação simples, dupla ou tripla. No caso aqui do alcino, ela vai ser tripla. E o sufixo, ela vai ser o indicativo da função. Então, se for hidrocarboneto, vai ser O. O prefixo, então, ele vai indicar essa quantidade de carbonos na cadeia principal. O infixo é dado pelo termo in, que representa essa ligação tripla. O sufixo, então, ele é dado pela letra O, o qual vai indicar que aquele composto ele é um hidrocarboneto. O nome dos alcinos, então, ele termina com o sufixo ino. A cadeia principal de um alcino é a mais longa e que apresenta essa tripla ligação. A numeração sempre começa pela extremidade mais próxima dessa ligação. A posição da ligação tripla, ela é indicada com o acréscimo de um número de localização que antecede o alcino e aponta para o átomo de carbono. Aqui eu coloquei alguns exemplos, coloquei aqui, ó, desde o mais simples, tá? O etino, propino, butíum, ino, significa que no primeiro carbono que eu vou ter essa ligação tripla, ou se eu utilizar a nomenclatura antiga, um butino, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Butém, 2 butino ou but 2 ino. Esse 2, então, se refere que no carbono 2, que eu vou ter, então, essa insaturação. Quando os alcinos, eles são ramificados, aquela ramificação, ela também deve ser indicada. Então, nesse exemplo, a gente tem que, no carbono 2, eu tenho um 2-metil-hexen 3-ino, tá? Ó, 1, 2, 3. Significa que no carbono 2, eu vou ter, então, essa ramificação, que é o metil. A cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é hex. No carbono 3, olha, eu tenho a minha insaturação. Então, ficaria 2-metil-hex-3-ino ou 2-metil-3-hexino. Os alcinos, gente, eles não são encontrados livremente na natureza. Eles são produzidos em laboratórios. Então, significa que eles são sintetizados, tá? O alcino mais conhecido é o acetileno. Ele é utilizado como gás, tá? Principalmente na química analítica instrumental, utiliza o acetileno como um gás de arraste na espectrofotometria de absorção atômica. Além do acetileno, utiliza também o óxido nitroso. Ele possui diversas finalidades na indústria. Ele é muito utilizado para produzir fibras têxtil, plásticos, produção de borracha sintética. Ele é um gás incolor, altamente combustível e com cheiro agradável, quando em sua forma pura. Então, aqui eu coloquei para vocês verem a estrutura dele. Ele é o alquino mais simples. Ele tem 2 carbonos apenas, com essa ligação
tripla entre carbonos, eu vou ter uma ligação pi, uma ligação sigma e outra, então, pi. Geralmente, por ele ser um gás, ele é produzido e fornecido também na forma de, aqui você tem, geralmente, 8% de uma massa porosa, 39,2% de acetona e 38,8% de acetileno e 14% de um volume livre para essas moléculas elas conseguirem, então, se agitarem dentro desse botijão. Agora a gente vai entrar na parte das reações orgânicas, que acontece muito nesse hidrocarboneto alceno e alcino. A gente tem aqui, ó, a mercuração, ou também chamada de demercuração de alcenos e alcinos, hidroboração de alcenos, hidrogenação de alcenos e alcinos, clivagem oxidativa de duplas ligações. Se a gente for comparar a estabilidade dos carbocátions, que a gente sabe que é um carbono com carga positiva, a gente tem a ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Uma ordem aqui decrescente. Então, os carbocátions terciários, eles têm maior estabilidade do que o secundário, do que o primário e do que o metil. A adição de haleto de hidrogênio em alcenos, a gente tem uma reação de hidroalogenação. Significa o quê? Que ao mesmo tempo, você tem aqui um composto que tem uma insaturação, a ligação pi, que vai ser quebrada. Quebrando essa ligação, ela vai ficar, então, os dois carbonos, ele vai ficar instável, com deficiência de elétrons. No caso que foi o ácido bromídrico que foi utilizado, vai ocorrer uma quebra da ligação entre hidrogênio, bromo, libera para o meio, então, íons H+, Br-. Onde que ocorreu essa quebra? Vai ocorrer que o brometo aqui, ele vai fazer com que ocorra essa quebra da ligação. O carbono, primeiro, ele vai se ligar ao hidrogênio. O segundo vai formar, então, um carbocátion primário. Logo em seguida, esse carbocátion, por ele ser muito instável, o brometo, ele se liga a esse carbono, formando, então, esse novo composto halogenado. O alceno reage com o ácido e forma, então, um composto alcano halogenado. Significa que tem halogênio na sua estrutura e de ligação dupla passa para ligações simples. Aí aqui a gente tem o exemplo do etino reagindo com ácido bromídrico. Esse segundo aqui, ó, ele está reagindo com ácido clorídrico, formando, então, o cloreto de etila. Aqui é o brometo de etila, tá?
Ou então pode acontecer, ele pode reagir tanto com ácido bromídrico, ácido clorídrico, ácido iodídrico. Então, aqui, ó, o 2,3-dimetil-2-buteno, ao ele reagir com ácido bromídrico, ele ocorre uma quebra dessa ligação pi, liberando para o meio, formando então o 2-bromo, 2,3-dimetil-butano. Esse composto é uma cadeia fechada que tem aqui presença dessa insaturação. Onde tem essa insaturação, vai reagir com o HI, que é um ácido. Esse ácido, então, onde que estava a ligação dupla, vai ser substituído tanto pelo hidrogênio e o iodo. Quando a gente tem a adição de haleto de hidrogênio, a reação chamada de hidroalogenação, ocorre uma diferença de eletronegatividade, porque se a gente for olhar o segundo reagente, o X aqui, ó, ele está se referindo a um haleto de hidrogênio. Os halogênios lá da família 7A, eles são muito eletronegativos. Então, eles facilitam com que ocorra a quebra dessa ligação dupla. Essa ligação pi. Aí é que eu tenho, então, que um alceno, ao ele reagir com esse halogênio de hidrogênio, esse haleto de hidrogênio, ele forma, então, um haleto de alquila. Os haletos utilizados é o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico. Só que o ácido fluorídrico, ele vai ser mais reativo, tá? Então, a gente tem diferentes velocidades da reação, que está relacionada à capacidade daquele haleto em doar o próton. Então, quanto mais ácido o haleto, mais rápido é a minha reação. O ácido fluorídrico, ele é bem menor do que o ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodrídrico. Essa estereoquímica da adição de água ou álcool ao intermediário mercurado, ele é no orbital antiligante de uma das ligações carbono Hg. Essa reação é chamada de oximercuração, ou também chamada de demercuração. Ela é estereoespecífica. Então, aqui a gente mostra uma substância, tá? Um reagente, tem aqui uma presença de uma insaturação. Ao ele reagir com esse composto, tá? Com esse íon bromônio, é chamado íon bromônio, tá? Em meio aquoso, a água, então, ela simplesmente ataca, fazendo com que, onde que tinha esse composto, o hidrogênio, forma uma ligação. A hidroxila, então, ela se liga a esse carbono. Então, forma-se o intermediário cíclico, primeiro, para baixo, pois o grupo tercibutila está voltado para cima. O ataque da água ocorre ante ao ciclo formado. Por isso, a hidroxila, então, ela fica para cima, na forma axial, como está mostrado aqui nessa segunda reação. Essa hidrogenação, ela consiste na adição de um hidrogênio, processo químico de redução no qual o hidrogênio gasoso
ele é diretamente adicionado a uma substância, geralmente vai ser um hidrocarboneto, alceno, que apresenta uma dupla ligação entre aquele átomo de carbono, ou que apresenta, então, uma tripla ligação, que a gente tem os alcinos. Na maioria dos casos, então, precisa de um catalisador. O que é um catalisador? Ele acelera aquela reação para ela acontecer de uma forma mais rápida. Então, quando a gente tem presença de catalisadores nas reações, a gente tem o que a gente chama de hidrogenação catalítica. A hidrogenação catalítica, adição de hidrogênio, ela é um dos processos químicos mais importantes dentro da indústria, que é empregado na produção da gasolina artificial, a partir do carvão, na produção de diversos produtos alimentícios, principalmente a margarina comercial, que eu adiciono hidrogênio nas insaturações presentes naquele óleo para transformar ele em uma amostra mais viscosa, tá? Em gordura vegetal. A reação de produção da margarina, ela é conhecida como Sabatier-Senderens, onde a margarina que conhecemos, ela é produzida a partir de óleos vegetais. Então, nesse processo, uma molécula de hidrogênio, então, ela reage com essa dupla ligação, quebrando a ligação π, através de um catalisador. Geralmente, os catalisadores utilizados é níquel ou platina, fornece calor para essa reação acontecer de uma forma mais rápida, porque se você está aumentando a temperatura, você tem uma agitação das moléculas e isso favorece a reação acontecer de uma forma mais rápida. Então, de um óleo, eu obtenho, então, um alcano, ou seja, ligações simples. E na temperatura ambiente, então, ele vai ser sólido. Os catalisadores utilizados é o níquel ou a platina e obtém, então, um alcano como produto. A hidrogenação em alcinos, ela ocorre através de uma adição de H2, ou também chamada de hidrogenação catalítica. Por quê, Simone? Porque eu preciso de um catalisador para essa reação acontecer. Então, a adição de H2, se for realizada na proporção em 1:1, ela produzirá primeiro um alceno. Se a proporção for 1:2, o alceno também sofrerá a adição, produzindo, então, um alcano. Então, o que acontece aqui? Primeiramente, o alcino, ele vai reagir com os H2, em presença de catalisador, no caso aqui é o níquel, e em aquecimento, produzindo, então, um mol de alceno. Esse alceno, ele continua, então, reagindo com o gás H2, em presença de catalisador níquel e em aquecimento, em altas temperaturas, até formar o alcano. Então, se eu for olhar, então, essas três reações, elas ocorrem atuando um catalisador, é uma reação chamada de hidrogenação. Eu estou simplesmente adicionando hidrogênio, tá? Se a gente for olhar, a gente está adicionando hidrogênios nessa reação. Ela adsorve tanto as moléculas de H2 como do alceno, provocando, então, um enfraquecimento das ligações, tornando a reação mais fácil de acontecer. Então, se eu for comparar essas reações, se a gente for lembrar lá da nossa aula de reações de substituição,
Algumas reações de substituição eletrofílica, aromática, vou só conferir aqui. Voltar o slide. Então, se eu for olhar, então, essas reações de substituição, elas podem, né, ocorrer de forma eletrofílica, aromática, ou seja, elas podem ocorrer, a gente tem as reações de substituição por halogênios, onde eu tenho a halogenação, onde eu tenho uma cadeia aromática, o hidrogênio, então, ele vai ser substituído por um halogênio, tá? A nitração aromática, eu tenho um anel aromático, então, uma cadeia aromática, onde que o hidrogênio, um dos hidrogênios, vai ser substituído pelo NO2, em presença de ácido sulfúrico. No caso aqui do primeiro, em presença de cloreto férrico, tá? A sulfonação, um dos hidrogênios, vai ser substituído pelo trióxido de enxofre, o SO3H. A alquilação de Friedel, um dos hidrogênios, vai ser substituído, então, pelo radical, em presença de um cloreto de alumínio, um sal inorgânico, e a acilação de Friedel-Crafts, o hidrogênio, então, ele vai ser substituído pelo C-OR. A hidroboração é uma reação em que um hidreto de boro, ele adiciona-se a dupla ligação do orsênio para formar, então, o organoborano. Então, eu tenho o orsênio, reage com ele o hidreto de boro, formando o organoborano, tá? Se essa reação ela continuar acontecendo com peróxido de hidrogênio em meio básico, ela pode, então, formar álcool. Essa reação pode ser realizada na presença de boranos, BH3, que vai reagir com o orsênio para levar à formação de trialquilboranos. A adição de boranos aos alcenos, ela é muito regioseletiva. Por quê, Simone? Você tem aqui um hexeno, ao reagir com BH3, o boro, ele pode se adicionar ao carbono menos substituído, tá? A adição de boranos aos alcenos também pode ser esteroseletiva. Significa, então, que o boro e o hidrogênio vão se adicionar pelo mesmo lado da dupla ligação. Então, a gente pode ver aqui, ó, que a ligação π, ela foi quebrada ao reagir com BH3, formando, então, esse composto ciclano, onde que o boro e o hidrogênio foram adicionados ao mesmo lado da ligação, que foi quebrada. Esse mecanismo de hidroboração de alcenos, a gente chama de reação anti-Markovnikov,
tá? Significa que, na primeira etapa, a molécula do borano, ela é deficiente de elétrons, ela é eletrofílica, ela vai reagir com a ligação dupla do alceno, formando um complexo. Então, aqui a gente mostra o complexo formado. O hidrogênio ligado ao bório, então, ele migra para o carbono deficiente de elétrons para formar o organoborano, que está sendo representado por essa estrutura. O mecanismo, ele envolve, então, a formação desse novo composto, que é regioseletivo por causa da estabilização do carbono positivo e do impedimento estéril. Essa reação já mostrei. O alceno, então, ele pode participar de reações com o ozônio. Ao ele participar de reações com o ozônio, a gente tem o que a gente chama de clivagem oxidativa. O que é isso? O meio, o solvente utilizado é o ácido acético e o catalisador aqui é o zinco, tá? Quando a gente tem um composto que tem uma dupla ligação, uma insaturação, ao ele reagir com o ozônio, a gente tem o que a gente chama de clivagem oxidativa. Por quê? Ele pode formar tanto o aldeído, tá? Ou seja, dois compostos aldeídos, ou então esse alceno, ao ele reagir com o ozônio, ele pode formar tanto o aldeído como cetona. Só que os alcenos, para formar somente aldeídos, vai ocorrer que quebra dessa ligação, tá? Essa ligação dupla, tanto na ligação pi e sigma, liberando então por meio dois aldeídos. Quando eu tenho um alceno que tem mais radicais, ou seja, mais carbonos na cadeia principal, pode levar à formação, leva à formação de aldeído e cetona. Então, aqui eu mostro uma reação onde eu tenho, né, a quebra da ligação, reagindo com o ozônio em meio a um solvente orgânico e zinco como catalisador, formando então duas cetonas. Então, eu falei de uma resumida, agora eu vou entrar agora de uma forma mais detalhada, mostrando as diferenças. Então, o mecanismo de reações de alceno e alcinos, então dizemos que o que é uma reação de substituição? Um dos átomos vai ser substituído por outros elementos químicos. Substituição, vai ser substituído. Eliminação significa que, se eu comparar meus reagentes com os produtos formados, eu vou eliminar átomos desses reagentes, elementos, tá? E formar uma dupla ligação, tá? Então, as reações de eliminação, elas levam à formação de alcenos. E as reações de adição? O próprio nome já diz, eu estou adicionando. Eu não estou nem substituindo, nem retirando. Eu estou adicionando. As reações de adição, então, elas
ocorre quando se adiciona um determinado reagente a uma molécula orgânica. Então, aqui como exemplo, eu tenho o eteno, tá? É uma ligação dupla. Eu adicionei o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, então, como que eu vou dividir isso? Eu sei que essa dupla ligação, ela vai ser quebrada. A ligação π. A ligação covalente existente entre hidrogênio Cl também, liberando Cl- e íons H+ para o meio. Esse primeiro carbono, ele vai ser então substituído, onde que teve deficiência de elétrons, pelo Cl. E o primeiro aqui, pelo íon H+. As adições mais comuns, as duplas carbono-carbono, ou seja, a insaturação entre carbono-carbono. Eu tenho primeiro a adição de hidrogênio, tá? Que a gente chama reações de hidrogenação. Eu simplesmente tenho um alceno. Esse alceno, ao ele reagir com o hidrogênio, no caso aqui o H2, ele tá na forma gasosa, tá? Ele é gasoso, é um gás que é injetado. Vai ocorrer, então, uma quebra dessa ligação dupla, utilizando um catalisador, que é o níquel ou a platina, e elevando a temperatura para formar o alcano. Isso é muito utilizado para fazer gordura vegetal hidrogenada, margarinas. A margarina e a gordura vegetal hidrogenada é utilizada muito na indústria alimentícia, tá? Outra reação que ocorre também é a adição de halogênios, o que a gente chama de halogenação. Significa, então, que eu vou ter uma quebra dessa ligação dupla. Cada carbono aqui, ó, ele vai ficar instável. Vai ser adicionado, então, o cloreto para cada átomo de carbono, formando, então, esse composto halogenado, tá? O dicloroetano. A adição de halogene-hidretos. O que significa isso? Compostos halogenados que têm hidrogênio. Halogeno-hidretos. Então, significa que eu tenho aqui, ó, o ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodrídrico, ou então chamado também de hidrohalogenação, tá? Então, no caso aqui agora, o alceno, ele é adicionado a um ácido. Esse ácido, então, libera íons H+ e Br-, formando, então, um composto halogenado. A adição de água é o que a gente chama de hidratar. Hidratação significa que aquele composto ele está sendo hidratado, está adicionando água nele. Então, aqui eu tenho um exemplo do alceno, onde que vai ocorrer a quebra dessa ligação π, onde que tem a água. Eu tenho uma quebra da ligação covalente entre hidrogênio e hidroxila, libera hidroxila para o meio e íons H+. O meio é ácido, forma álcool. Se o meio
for ácido, levemente ácido, tá? A gente leva a formação do álcool. Significa que aqui teve uma reação de adição. Adicionou tanto o hidrogênio no carbono 1, tanto a hidroxila no carbono 2. E agora, se eu adicionar halogênio, hidrogênio, hidrohalogenação, na tripla ligação, o que vai acontecer? Quando eu tenho adição à ligação tripla, ela vai ocorrer em duas etapas. Significa que primeiro eu vou ter a formação de um alceno e depois a formação de um alcano. Então, aqui, ó, mostrando como exemplo, eu tenho o alcino. Esse alcino, ao ele reagir com gás H2, em presença de catalisador, ele vai primeiro formar o alceno, tá? Se eu continuar adicionando H2, essa reação vai continuar acontecendo, porque vai ocorrer quebra aqui dessa insaturação, formando, então, um alcano. Eu adicionei hidrogênio, hidrogenação. Adição de halogênios, halogenação. Significa, então, que esse alcino, ele foi adicionado gás Cl2, tá? Primeiramente, a gente é formado um dialeto. A ligação dupla, ela é rompida, ela é quebração existente entre carbono e carbono. Continuo adicionando Cl2 e formo, então, o tetraaleto, tá? Ou seja, para cada carbono aqui, foi adicionado 2 Cl, 2 cloro. Adição de halogenidretos, que a gente tem hidrohalogenação. Essa hidrohalogenação, a gente tem aqui, ó, um alcino, tá? Esse alcino, ao ele reagir com esse ácido, vai ocorrer formação desse aleto. Se eu continuar adicionando o ácido bromídrico, eu tenho, então, a formação do dialeto. Adição de água, a gente tem aqui a hidratação. Eu tenho aqui o alcino, estou adicionando água. No caso aqui, eu estou utilizando o ácido sulfúrico, ou então o sulfato mercuroso. Tenho a formação do meu enol, que ele é muito instável. O que é enol? É essa dupla entre carbono-carbono, e esse carbono, ele está ligado diretamente à hidroxila. Quando eu tenho esse carbono que está ligado à hidroxila e temos uma dupla ligação, ele é instável. Então, ele tem aqui um rearranjo molecular, formando, então, o aldeído. Esse hidrogênio, então, ele se liga ao carbono
quebrando essa ligação π existente entre carbono-carbono e forma, então, o aldeído. Se eu tivesse aqui um radical, formaria uma cetona, um grupo funcional cetona. Os alcenos, então, eles são compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura carbono com hibridação sp2. Eles são responsáveis pela formação da ligação π. Uma das características dessa ligação π é o que a gente chama de ressonância. É um fenômeno que ocorre deslocamento de elétrons na orbital p. A ressonância, ela acontece na ligação π de alceno, favorecendo, então, as reações de adição. Permite que um reagente ele seja adicionado integralmente àquele substrato. Então, neste mecanismo de reação, teremos no primeiro momento a adição de um eletrófilo e de um segundo momento a entrada de um nucleófilo, que a gente chama de nucleófilo. O eletrófilo, a gente vai utilizar o E+. O que é, então, um eletrófilo? Ele é um reativo químico que é atraído até zonas ricas em elétrons. Ele participa em uma reação química, aceitando um par de elétrons, formando uma ligação com o nucleófilo. Os eletrófilos, então, eles aceitam elétrons. Eles são chamados ácidos de íons. Aqui a gente tem um composto. Se eu pegar aqui agora, eu tenho o meu eletrófilo, tá? E tem aqui o meu eletrófilo, ele é eliminado, e tem o ataque aqui do meu nucleófilo. Aqui mostra o meu orbital P vazio, que é o meu centro catiônico. O orbital P, ele vai ser preenchido com 2 elétrons centro aniônico. Então, aqui ocorre um composto intermediário. Vou parar agora uns 10 minutinhos e 8h10 a gente retorna.
Voltando aqui, então, gente, a gente tem um eletrófilo, tá? O que que é um eletrófilo? A gente tem aqui, ó, um alceno. Essa dupla ligação, ela é, então, quebrada. A ligação π. Eu tenho aqui, ó, quebrando essa ligação, onde que tem a carga negativa, vai ter uma entrada de um eletrófilo. Onde que tem a carga positiva, vai ter a entrada do meu nucleófilo, que tem carga negativa. Então, aqui mostra para nós essa reação sendo quebrada. O nucleófilo, ele vai entrar onde que tem o carbono com carga positiva e o eletrófilo, então, no carbono com carga negativa. Então, no processo de ressonância, a gente tem um carbono sp2, que tem um orbital p vazio. Ele apresenta uma deficiência de elétrons, portanto, catiônico, que será o nosso ponto de conexão com o nosso nucleófilo. O outro carbono sp2, por apresentar 2 elétrons no orbital p, se torna aniônico e permite, então, uma conexão com esse eletrófilo. Então, no mecanismo, a indicação da seta curva, ela está direcionada aos elétrons π para o eletrófilo, já mostra a formação de uma nova ligação entre o meu substrato e o eletrófilo, assim como a formação de um centro catiônio, um carbocátion. Na reação de adição, a ligação π, então, do alceno, é uma fonte de elétrons que, em constante movimento nos orbitais p, captura esse eletrófilo em um movimento eletrônico, típico de uma base de íons. O substrato, então, que é uma molécula orgânica, ela passará pelo processo de transformação, receberá integralmente o reagente que participa daquele mecanismo. O reagente, então, é o agente transformador daquele substrato. A adição de hidrácidos e oxiácidos. Então, um haleto de hidrogênio, no caso aqui o X está representando um halogênio, ele se adiciona a um alceno, levando à formação de um halogeneto de alquila ou haloalcano. Então, se eu for olhar, então, esse hidrácido, ele tem o hidrogênio e tem o Cl-. Aqui, a gente tem íons H+, e íons Cl-. O cloro, então, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai participar como nucleófilo. Já o íon H+, ele vai atuar como eletrófilo. Ele apresenta uma menor densidade eletrônica, ele é eletropositivo. Então, eu tenho aqui um substrato. Esse substrato, ele tem essa dupla ligação. A ligação π, então, ela é quebrada, favorecendo com que o carbono ele fica com carga positiva e com carga negativa. Onde que está com carga positiva, o nucleófilo vai se ligar. E onde que está com carga negativa, o meu eletrófilo se liga. Se eu for comparar o alceno com a minha estrutura com polos positivos e negativos, eu tenho aqui uma ressonância que favorece tanto a entrada do meu eletrófilo quanto a entrada do meu nucleófilo. A adição de ácido clorídrico, então, do
o hidrogênio, e do Cl, no eteno, ele forma um haloalcano primário, denominado de cloreto cloroetano ou cloreto de etila. Então, na reação, ocorre primeiro a conexão da parte eletrofílica do reagente no substrato. Esse procedimento, ele leva à formação de um intermediário, que é o nosso carbocátion. A próxima etapa, então, temos o mecanismo onde ocorre a entrada do meu nucleófilo. Ele vai se ligar ao carbono que está com carga positiva, que é o carbocátion, formando, então, o meu produto. Mostrando aqui a reação, como que ela acontece, eu tenho o meu substrato, que é o eteno. Ocorre quebra da ligação π entre carbono e carbono. Esse carbono, ele vai ficar, então, com carga positiva e esse com carga negativa. O ácido clorídrico aqui vai ocorrer uma quebra da ligação covalente entre hidrogênio Cl, que é o meu reagente 2. O Cl, ele vai ser o meu nucleófilo e o H+ vai ser meu eletrófilo, tá? Na química, os opostos se atraem. Onde que está com carga negativa, vai ser adicionado, então, esse eletrófilo. Mostrando aqui a formação do meu carbocátion, tá? Então, esse hidrogênio e meu eletrófilo, ele foi adicionado a esse carbono. O Cl, como ele é o meu nucleófilo, ele se liga, então, ao carbono com carga mais, que tem uma entrada, que é uma etapa muito lenta, e ela é determinante da velocidade dessa reação. Ao ele entrar, então, eu formo um alcano halogenado, tá? Um alcano halogenado. Esse composto intermediário, que é o carbocátion, o nucleófilo, então, ele é capaz de se ligar a esse carbono com carga positiva, formando o meu produto final, que é, então, esse cloreto de etila, que é um alcano halogenado. A etapa de formação dessa ligação entre o meu nucleófilo cloreto e o meu carbocátion já é mais rápida. A etapa lenta é quando eu tenho a quebra da ligação π, a quebra da ligação covalente entre HCl para formar o intermediário, que é o carbocátion. Essa etapa, ela é lenta. Mas a etapa onde o nucleófilo, ele se liga ao carbono, aí já é mais rápida. Aqui também a gente utiliza uma expressão matemática, a equação da lei de velocidade. Por quê? Porque a velocidade, ela vai ser igual a uma constante e ela depende da minha concentração do meu substrato e da concentração do meu reagente. Então, para essa reação acontecer, ela precisa tanto da concentração do substrato quanto da concentração do meu reagente. Então, a etapa lenta, que é a determinante da velocidade da reação. Então, por isso aqui que essa expressão matemática, a velocidade da minha reação, ela depende exclusivamente da concentração dos dois, tanto do substrato quanto do reagente. Essas reações orgânicas, então, que envolve adição integral do reagente no substrato, olefínico, ou seja, que tem dupla ligação, são os alcenos, é denominada de adição eletrofílica, pelo fato do primeiro movimento eletrônico do mecanismo envolver
a entrada do meu eletrófilo ao meu substrato. A obtenção de um haloalcano secundário, aqui a gente mostra aqui uma primeira etapa onde que eu tenho o meu substrato, tenho o meu reagente e eu tenho, então, primeiro, a quebra da ligação π, a quebra da ligação covalente entre hidrogênio e Cl, tem a formação do meu carbocátion e temos a entrada do meu hidrogênio, tá? A entrada desse hidrogênio, que é o meu eletrófilo. Aqui eu formou um carbocátion isopropila. A segunda etapa, então, o meu nucleófilo, ele se liga ao carbono com carga mais, formando, então, composto halogenado, que é um alcano. No caso desse exemplo aqui, é o 1, 2, 3, que é um 2-cloropropano. Se eu for pegar um modelo molecular para a reação, eu tenho aqui o substrato e tenho o meu reagente. A adição do eletrófilo ao substrato, ela é lenta, porque aqui me mostra que essa adição, ela vai ocorrer, tá? A formação do meu nucleófilo, ele está aqui aguardando para se ligar ao carbocátion. Temos uma conexão entre o nucleófilo e ao intermediário. Essa primeira etapa, ela é lenta e a segunda, ela é mais rápida, ou seja, onde que o meu nucleófilo, representado por essa bolinha verde, ele vai se ligar ao carbono com carga positiva, que é o meu carbocátion, formando então meu produto, que no caso aqui é o 2-cloropropano. A obtenção de um haloalcano terciário acontece do mesmo sentido. Eu tenho aqui uma quebra da ligação π, formação de um carbocátion e um carbono com carga negativa, que é o carbânio. Temos a quebra da ligação do meu reagente, que no caso aqui é o ácido clorídrico. Temos a formação de um carbocátion e a entrada desse eletrófilo ao carbono, formando então esse carbocátion T-butil. Por quê? Se eu for olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Que é o tercibutil. Esse carbocátion, então, ele vai se ligar ao meu nucleófilo, que é o Cl, formando esse produto final, que é uma reação mais rápida. Aqui forma, então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, formando 2 cloro, 2 metilpropano. Mostrando em modelo molecular, a gente tem aqui, ó, o meu substrato, o meu composto, que é o meu reagente, ocorre quebra dessa ligação π e ele captura esse eletrófilo, que é o íon H+. Onde que ocorreu essa quebra? Tem a formação do meu carbocátion, e aqui, ó, ele já capturou o eletrófilo, ele já capturou o íon H+. O nucleófilo, então, que é a bolinha representada pela essa bolinha verde, ele vai, então, se liga ao carbocátion, formando o produto 2-cloro, 2-metilpropano. E agora? Se eu, em vez de adicionar hidrácidos,
se eu adicionar ácido sulfúrico? Em vez de eu adicionar hidrácidos, que é o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, iodrídrico, adicionar ácido sulfúrico. Se eu for pegar aqui, ó, é o H2S O4, tá? Então, 3, 4, 1, 2. H2SO4. Representei dessa forma para vocês verem o meu íon H+, que é o meu eletrófilo, e o ânion OSO3H, ele é o meu nucleófilo. Meu nucleófilo. Temos aqui o meu substrato, que é um alceno. Vai ocorrer, então, uma quebra da ligação π. Vai ter a formação do composto intermediário, que é o carbocátion. E também o carbono aqui, ele fica com carga negativa. Esse substrato, ele captura o eletrófilo, formando primeiro o H2C+, CH3, tá? E onde que estava o carbono, o carbocátion, ele vai ser, então, ligar ao meu nucleófilo, que é o OSO3H. Aqui está só representado de uma forma contrária, para você seguir o mesmo raciocínio aqui da sequência, tá? Mas tá só para seguir o mesmo raciocínio da sequência. Significa que é uma adição. Por quê? Foi adicionado tanto o íon H+, quanto o ânion OSO3H. A estrutura desse ácido sulfúrico, ele vai mostrar uma parte eletrofílica, que pode ser um dos hidrogênios ionizáveis, já que ele tem o primeiro hidrogênio dele é muito ionizável, tá? Já o segundo não. Então, aqui, mostrando de azul, é o meu eletrófilo. E o O4S vai ser, então, o meu nucleófilo. A parte nucleófila, ela chama ânion hidrogenosulfato, que é esse aqui representado pelo OSO3 menos H, tá? Que é meu ânion hidrogenosulfato, hidrogênio sulfato. Tá representado aqui por essa estrutura, ó. Tanto na fórmula, quanto na fórmula molecular, quanto na fórmula estrutural. Mostrando os átomos e a estrutura. Então, se eu for olhar, então, o H+, ele tem polo positivo, ele vai participar com o eletrófilo. Ele vai participar na primeira etapa do mecanismo. Através da quebra da ligação π, ele vai ser capturado. O ânion OSO3H, ele vai participar como nucleófilo e entra na segunda etapa do mecanismo de reação. Temos aqui, então, o meu substrato, o ácido sulfúrico, tá? O elétron π do substrato, ele vai capturar o eletrófilo, formando, então, o composto intermediário carbocátion. O nucleófilo, que está sendo liberado para o meio,
é o OSO3H-, onde que eu tenho esse nucleófilo, então, na segunda etapa, ele vai reagir com o meu carbocátion. É um nucleófilo, ele faz a conexão no intermediário, formando o produto desejado. Então, se eu for olhar aqui, foi adicionado tanto o hidrogênio quanto o ânion OSO3H. E agora? Se eu adicionar água a um alceno, a gente viu de uma forma mais resumida, agora a gente está vendo de uma forma mais detalhada. A adição de água ao alceno ocorre em presença de ácido. Então, para isso acontecer, o meio tem que ser ácido, que tem a função de fornecer eletrófilo ao meio reacional. Os ácidos mais utilizados é o ácido sulfúrico ou então o ácido clorídrico. Então, aqui eu tenho mostrando o but1N, significa que eu tenho uma dupla ligação no carbono 1, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Em presença de água e o meio ácido, toda vez que eu tiver em cima da seta escrito íons H+, significa que essa solução ela está ácida, tá? Então, toda vez que tiver em cima da seta presença de íons H+, significa que esse meio, essa solução aquosa, ela está ácida. A água, lembrando, ela tem íons H+ e íons OH-. Ocorre, então, uma hidratação. O que é isso? A ligação π, ela vai procurar um eletrófilo. Então, esse carbono, ele vai se ligar ao íon H+, formando CH3. O CH aqui, que vai ser o carbocátion, ele vai se ligar ao meu nucleófilo OH-, formando essa ligação entre carbono e hidroxila. Quando forma essa ligação, é um álcool, tá? Então, significa que no carbono 2 aqui, eu vou ter uma hidroxila ligada ao carbono, então eu vou ter um grupo funcional álcool. Mostrando em forma de modelo, eu tenho então meu substrato, que tem a dupla ligação. Temos então a água e o meio ácido. Geralmente ou é ácido sulfúrico ou é ácido clorídrico. Temos então a formação de um álcool, onde que a hidroxila ela vai se ligar ao carbono 2, formando butan 2-ol. Se eu for olhar a primeira etapa de ionização do meu ácido sulfúrico, o que acontece? Se o meio é aquoso, significa que eu utilizei o solvente água, e isso, vamos supor que eu utilizei o ácido sulfúrico para ser o meu ácido, o que vai acontecer? Ele vai liberar, né, íons H+ para o meio, tá? Formando esse composto com a água. Ocorre, então, uma ionização do ácido sulfúrico. A segunda etapa, então, esse par de elétron π do substrato, ele vai capturar esse eletrófilo. Vai ocorrer, então, a formação do meu carbocátion. E depois que vem o meu nucleófilo, ele vai vir, então, e
reagir com o carbono de carga positiva. O carbocátio, então, formado em carbono com menor grau de hidrogenação, ou seja, menor quantidade de hidrogênios, ele vai ser sempre mais estável. Aqui tem a menor quantidade de hidrogênio. A terceira etapa, então, o nucleófilo, ele vai e se liga ao carbocátio, formando, então, um álcool plutonado. Esse álcool plutonado significa que o oxigênio tem polo positivo. A quarta etapa, então, ocorre uma desprotonação desse álcool. Significa que ele continua reagindo com o nucleófilo, fazendo que ocorra uma quebra da ligação entre oxigênio e hidrogênio para ganhar estabilidade eletrônica. Então, par de elétrons do oxigênio captura o hidrogênio ionizável. Nesse procedimento, ocorre então um deslocamento de um par de elétrons para o oxigênio positivo, formando então o produto final, que no caso aqui é o butan 2-ol, que é um álcool. E aqui, como ele atacou o álcool protonado, ele fica com O mais H3. Oi, Rosiane, você entrou agora? Tem uns minutinhos atrás, Simone. É que como eu estava dando, aí eu pensei que vocês nem iam entrar por causa da chuva. Não, eu cheguei, era umas 8h10 mais ou menos. Aí você viu a parte que eu falei do eletrófilo, tudo? Eu peguei a parte da adição de água, a parte da velocidade, que tem que ter o substrato e o reagente, né? Isso, E peguei algumas coisinhas um pouquinho antes disso. entendi.